Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje no primeiro livro dos Reis, capítulo 11, e vamos ler daqui o versículo 38, que eu já transcrevi aqui para o meu texto. 1 de Reis 11, 38, diz assim a palavra do Senhor: se ouvires tudo o que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças te damos, Senhor, pela Tua palavra, que tem sido lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Rogamos a Ti, Senhor, que aqueles que se desviaram dos Teus santos e retos caminhos, que o Senhor os traga de volta para a glória e honra do Seu nome, em nome de Jesus. E que esta palavra, ela desça ao mais profundo dos corações, gerando vida para a honra e para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados, os dias não têm sido fáceis para nenhum de nós. E falo de cadeira, falo com experiência própria. O desejo do nosso coração hoje é levá-los a refletir sobre a nossa postura diante de Deus e dos homens. O texto lido foi retirado da profecia de Aías, feita a Jeroboão, filho de Nebate, efraimita da cidade de Zareda, servo de Salomão, que acabou por reinar sobre 10 tribos de Israel. Esse homem foi levantado para ser vara de Deus, com a qual ele disciplinaria Salomão por sua infidelidade, embora não fosse da linhagem de Davi. Fazia parte do povo da aliança, era efraimita. Jeroboão teria sido um grande rei sobre Israel se tivesse observado as ordenanças de Deus. E assim como aquele rei, há muitos Jeroboões, desculpe aí o perdão pelo plural inventado, mas há muitos desse tipo no nosso tempo. Jeroboão escolheu o caminho da sabedoria política e não da sabedoria do alto, assim como muitos têm feito em nosso tempo. Preferiu o caminho da idolatria, perdendo as bênçãos contidas no versículo lido no início. Acabou se tornando um exemplo a não ser seguido. Para que as bênçãos de Deus desçam sobre nós, precisamos olhar com tremor para as suas ordenanças e nos inclinarmos a obedecê-las. Hoje a palavra obedecer, a ação obedecer, tem assumido na cabeça de muitos, até mesmo no nosso meio, um significado pejorativo, o que é trágico sob todos os aspectos. E a Bíblia é muito clara, ela diz: obedecer é melhor que sacrificar. Será que temos obedecido? Há uma rebelião em curso, uma rebelião que tem levado muitos à derrocada
espiritual, moral e física. A reverência para com a Santa Palavra de Deus tem se esvaído no meio dos que se dizem cristãos. O homem para quem Deus olhará é o abatido, é o aflito, o abatido de espírito, que treme da sua palavra. A pergunta é: será que temos tremido diante da palavra de Deus? Há um cinismo tão absurdo no nosso tempo em relação à palavra que assusta. Salvação, ela é de graça e pela graça, mas liberação das bênçãos de Deus contidas em suas promessas dependem da observação das ordenanças que as precedem. Este princípio valia para o passado e também para os dias de hoje. O Senhor continua dizendo aos seus: se ouvires o que eu te ordenar. Será que temos ouvido? De nada adianta quebrar maldições hereditárias, fazer correntes intermináveis de 7 semanas ou mais, fazer voto ao Senhor disso ou daquilo, se não houver uma inclinação para a obediência. Se ouvirmos e acatarmos o que o Senhor tem para nós, Ele liberará tudo quanto nos foi prometido. Em Isaías 1,19, o Senhor promete: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Essa promessa, embora tenha sido para uma situação local, tem um alcance espiritual para dias vindouros. E eu repito: obedecer é melhor que sacrificar. O que o Senhor ordenou, o que o Senhor ordenou a Jeroboão, que também serve para nós hoje. Primeiro, ouvir o que foi ordenado por Deus. Ouvir pressupõe acatar, obedecer. Será que temos acatado? No Salmos 81, de 13 a 16, diz o seguinte: se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo. Mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo, e com o mel da rocha eu o satisfaria. E o Senhor segue falando através de Eclesiastes 5:1, ele diz: quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifícios, sem saber que estão agindo mal. Em Isaías 1, de 18 a 20, o Senhor diz: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Em Tiago 1, 19 e 20, o Senhor diz: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tem sido difícil demais viver nos nossos dias.
E tem algo que tem me chamado a atenção, que é a manipulação da palavra de Deus para respaldar inclinações contrárias à própria palavra do Senhor. O padrão aqui contido é imutável. A palavra é imutável. Nada acrescentaremos ou tiraremos dela, sem que sejamos submetidos a um juízo severo. Em segundo lugar, a segunda ordem dada a Jeroboão pelo Senhor é andar nos caminhos do Senhor. A primeira, ouvir o que foi ordenado por Deus, e a segunda, andar nos caminhos do Senhor. Andar pressupõe movimento, relacionamento. Por isso o Senhor disse a Abraão em Gênesis 17:1: anda na minha presença e ser perfeito. A palavra perfeito aqui não tem o significado de impecável, mas sugere crescimento, maturidade. A escolha dos caminhos de Deus testifica dessa maturidade. Só os tolos escolhem caminhos que levam à morte. Jesus é o caminho de Deus e somos ordenados a andar nele. Temos preferido atalhos agradáveis à nossa carnalidade, que têm sido oferecidos pelo adversário, sempre atento e ao derredor, esperando um momento para que ele possa agir. Em terceiro lugar, o Senhor ordenou a Jeroboão fazer o que é reto perante o Senhor. Aqui uma ordenança leva a outra. Ouvir leva a andar nos caminhos do Senhor, que por sua vez leva a praticar, a fazer o que é reto perante Ele. Os retos têm um coração cheio de temor a Deus e gozam de sua intimidade. Percebem o Senhor em tudo que fazem. Por isso o autor de Provérbios diz que o Senhor trata os retos com intimidade. E o salmista no Salmo 11:7 diz: os retos contemplarão a face do Senhor. E quanto às nossas ações, elas têm glorificado o Senhor? O que temos feito quando ninguém está vendo? Em quarto lugar, é ordenado àquele rei guardar os estatutos e mandamentos do Senhor. Andar nos caminhos do Senhor, fazer o que é reto perante Ele, é em síntese guardar seus mandamentos e estatutos. Aqui não era possível, aliás, aquilo que não era possível no passado é possível hoje pela presença e ação do Espírito Santo em nós, na vida dos verdadeiramente regenerados. No Salmo 119:11, o salmista diz: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Vivifica-me segundo a tua misericórdia e guardarei os estatutos oriundos da tua boca. Para sempre, ó Deus, está firmada a tua palavra no céu. O que o Senhor prometeu a Jeroboão e a todos que obedecem os seus estatutos e mandamentos? Caso Jeroboão ouvisse o que lhe foi ordenado e praticasse, primeira coisa, o Senhor seria com ele. O Senhor promete jamais abandonar os que o buscam em verdade e se inclinam à obediência. Ele promete a Josué, por exemplo: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Segundo lugar, o Senhor edificaria a Jeroboão uma casa estável.
A casa do fiel é edificada sobre a rocha. Essa casa é inabalável, porque a rocha que é o próprio Senhor é o seu alicerce. Essa promessa é feita àqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Em Mateus 7, 24 a 27 diz: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é semelhante a alguém que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua ruína. E a terceira promessa feita a Jeroboão, caso ele praticasse e obedecesse a palavra de Deus, o Senhor lhe daria Israel. Nunca mais o povo enfrentaria invasores, a terra teria paz para sempre. Deus não toma bênção, mas confisca para entrega só no tempo da obediência e maturidade. Claro que todas as promessas do passado têm o seu cumprimento no reino de Cristo, da pátria celestial. No Salmos 15, de 1 a 5, o salmista diz: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede, nunca será abalado. O que é que esse pequeno arrazoado, trazido hoje à igreja, nos ensina? Primeira coisa, no caso de Jeroboão, nenhuma promessa foi cumprida porque faltou obediência. O mesmo pode acontecer hoje conosco, com cada um de nós. A ordem de Deus de receber, obedecer e praticar continua ecoando pelos séculos dos séculos. Atentemos. Segundo lugar, as exigências de Deus continuam as mesmas do passado, mas tem faltado temor diante dessa palavra de vida. Em terceiro lugar, se ouvirmos e acatarmos tudo que nos foi ordenado, comeremos o melhor desta terra, porque a boca do Senhor o disse. Do contrário, seremos sentenciados pela espada, que é a própria palavra de Deus. E por último, Jeroboão tornou-se um exemplo a não ser seguido. Os reis que fizeram o que era mal em Israel seguiram o exemplo de Jeroboão, filho de Nebate. E aí eu queria deixar uma pergunta: e quanto a nós? Que caminhos temos seguido? Quem tem sido para nós o nosso paradigma? Só existe um, chamado Jesus, o Cristo de Deus. Que o Senhor nos ajude a receber, acatar e obedecer a sua santa palavra. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai celestial, graças te damos, Senhor, porque sabemos que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Queremos colocar diante do teu altar aqueles que, embora tenham andado durante um tempo nos teus santos e retos caminhos, se desviaram dele, seguindo o caminho maligno de Jeroboão, filho de Nebate. Que o Senhor os traga de volta,
E do jeito que o Senhor fizer para trazê-los de volta, nós dizemos amém e glorificamos o teu nome, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente.